Olá, eu sou Yara Restini, estou aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade amorosa. Eu vou falar sobre a crença limitante que diz que os homens não prestam. Gente, os homens não prestam? Será? Olha, vamos falar sobre identificar e combater essa crença limitante e outras crenças, né, sobre os homens que andam atrapalhando a sua conquista da felicidade amorosa. Porque essas crenças, elas interferem em várias coisas. Elas interferem na hora que você escolhe, na sua escolha de alguém. Elas interferem nas suas atitudes ao conduzir o início da relação e no jeito de conduzir o relacionamento aí ao longo do tempo. Eu não vou falar aqui hoje sobre os cafajestes, os mau caráteres, né, os abusadores, nem como evitar ou se livrar deles, né? Não vou falar dos problemas deles, mas sim dos nossos. Hoje eu vou falar dos nossos problemas com eles, que os nossos a gente pode resolver. Crenças limitantes, como essa, os homens não prestam, são crenças em falsas verdades que a gente alimenta e que vão limitando a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Então, essas crenças, elas são plantadas na nossa mente desde a infância, pelas pessoas adultas, né? Quando elas dizem e ensinam frases determinantes e que nem correspondem à realidade. Por exemplo, ei, você não tem jeito mesmo, hein, menina? E a pessoa grava aquilo, e eu não tenho jeito. Ou então a pessoa fala assim, olha aí seu pai, não adianta, homem é uma merda mesmo. Não é assim? E aquilo fica gravado, e a gente vai alimentando aquilo, né? Essas crenças, então, vão sendo criadas e alimentadas pela família, pela sociedade, depois pela gente, né? E o problema é que a gente vai agindo na nossa vida guiada por essas crenças. E com isso, elas vão se reafirmando cada vez mais na nossa mente. Elas vão se confirmando, porque a gente mesma vai produzindo resultado para elas, e aí vai confirmando, vai fortalecendo, e a gente nem percebe que foi a gente mesma que fez a crença se reafirmar. Foi a gente mesma que bloqueou o próprio caminho. E essas crenças que colocam todos os homens no mesmo saco atrapalham demais a nossa escolha de alguém para amar. Atrapalham demais o jeito que a gente conduz a relação, desde o comecinho, né? E também nas todas as fases do relacionamento. Todas nós sabemos que existem homens que não prestam, mas existem homens que prestam e que são muito bons. Cada pessoa é de um jeito, gente. Essa é a realidade. Então, essa crença, os homens não prestam, não corresponde à verdade. É uma simples crença, é uma afirmação falsa. Por causa dessa crença, que os homens não prestam, muitas mulheres acabam dispensando homens que são bons. Como elas colocam todos eles no mesmo saco, mistura ali, escolhe qualquer um. Então, ela não consegue nem perceber diferenças importantes, né? Elas ficam cegas a essas diferenças importantes entre eles. Porque na mente dela, todos não prestam. E muitas pessoas têm a crença, por exemplo, de que amar é sofrer. Ou então que não merece ser feliz. Às vezes na infância, a gente pode ter ouvido isso, né? Às vezes pediu alguma coisa que faria a gente feliz
E o pai ou a mãe fala, você não merece, pela gente ter feito alguma coisa antes, fala, você não merece. E aquilo fica gravado. Você não merece. Vai falando e vai se reafirmando. Então a pessoa que tem essa crença, por exemplo, que ela não merece, ou que o que amar é sofrer, ela passa a se auto-sabotar na vida adulta. Ela passa a produzir sofrimento para ela mesma no amor, porque no inconsciente dela, ela tem que sofrer. Esse é o destino. A vida é assim. Então ela acaba provocando situações com o outro que fazem ela sofrer. Ela passa a sentir uma necessidade até de sentir dó de si mesma. E aí, o que é que ela faz? Numa vida ali a dois. Sem perceber, tá, gente? Ninguém faz por mal, não. A gente faz sem perceber mesmo. Manipula. Muitas fazem manipulações diárias com a pessoa ali do lado. Criam tretas. Agem com desconfiança. Porque ali no saco de crenças delas, tá, que todos os homens traem, por exemplo. Então ela age sempre com desconfiança. Ela faz acusações injustas, ou pelo menos desproporcionais, né? Elas começam a agir com muito ciúme, muita possessividade, porque dentro delas elas não acreditam nos homens. Então elas passam a desrespeitar o outro, invadir, elas ficam controladoras. Então, porque aí nisso soma a crença limitante, as crenças limitantes, com a criança interior ferida dela, que traz a insegurança. E aí ela vai fazendo isso sem perceber, porque no íntimo delas, elas têm certeza que elas estão lidando com um homem que não presta, porque nenhum presta, segundo o inconsciente dela, não é? A pessoa não consegue nem ouvir o que o outro diz, porque com essa crença, quando o outro fala com ela, pode reparar, quando ele fala com você vai ouvindo, mas você vai contaminando tudo que você está ouvindo com o que você está pensando. Então você já vai querendo saber o que há por trás do que ele está falando. O que é que tem nas entrelinhas do que ele está falando? Onde é que tem mentira no meio do que ele está falando? Ou seja, você não consegue puramente ouvir o que ele está dizendo. Então esses homens não conseguem nem ser ouvidos. Olha que loucura. Elas misturam a fantasia delas com o que está sendo falado. Então, na verdade, ela não está ouvindo, o cara não consegue nem ser ouvido. Algumas mulheres conduzem o homem para uma piora como pessoa. Acredito que se vocês prestarem atenção, todas vocês já viram situações assim, né? Sem perceber, elas pioram o homem. De tanto torturar ali com essa coisa toda, não é? Com atitude de repressão, manipulação, e até se colocando num papel de submissão, né? Sem ele nem ter colocado, e ela vai se colocando ali, e ele vai despertando nele o lado sombra dele, porque todos nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Então elas criam tretas como se elas estivessem se vingando de algo, sabe? Baseada nessa crença de que ele não presta, muitas vezes a pessoa toma atitudes como se estivesse se vingando da pessoa, sem a pessoa ter feito nada. Ela está se vingando daquela imagem de homem que a crença limitante dela colocou ali, não é? No pensamento dela. Aí o que é que acontece? Tudo isso se soma a dificuldades naturais do outro. Exaustão, às vezes, do outro. O outro fica exausto desse tipo de coisa. Ela vai estimulando o pior lado do outro, né? E aí pronto, o inferno nessa relação está instalado. E nenhuma faz por mal. Não é por mal. É realmente
sem perceber. Porque, gente, ninguém produz a própria infelicidade de propósito. É muito inconsciente. Essas autossabotagens, elas são muito inconscientes. Porque eu ia dizendo que conscientemente a pessoa quer ser feliz. Ela quer sim ser feliz, mas inconscientemente ela vai se sabotando. Porque a mente dela está programada assim. Então, essas mulheres, elas estão inconscientemente presas nessas crenças, né? Elas nem imaginam que elas estão destruindo a relação e se impedindo de ter felicidade amorosa. E a pessoa acaba perdendo bons homens que poderiam viver bons relacionamentos e fazendo relacionamento infeliz, que poderia ser bom, poderia ser legal. Então, o que é que precisa ser feito? Porque, gente, o lado deles, por exemplo, se realmente você estiver lidando com um homem que não presta, então tá, tira, né? Cafajeste não. Mas pode estar acontecendo de você não estar percebendo, de estar lidando com ele como se ele fosse, como se ele não prestasse, e na verdade ele poder ser uma boa pessoa para você. Então o que precisa fazer? Precisa combater essa crença. Porque se você não combate, você não consegue enxergar a pessoa do jeito que ela é. Você não consegue saber se ele é bom ou se ele é ruim. Sabe? Você não consegue ter essa visão se você estiver guiada por essa crença. Se você combate essa crença e se livra dessas crenças sobre os homens, sobre o amor, né? Tem gente que diz que, como eu falei, amar é sofrer, o amor só serve para trazer dor, enfim. Então, se você se livra dessas crenças sobre os homens, sobre o amor e sobre você, a sua vida se transforma. Eu garanto isso para você. Ela se transforma. Eu já vi, e você também já deve ter visto, homens péssimos em relacionamentos super infelizes, né? A mulher sofrendo pra caramba, relacionamento super ruim para os dois. E aí vocês veem, de repente, esses homens saem do relacionamento, começam um relacionamento com outra pessoa, e a relação é totalmente diferente. É feliz, né? É tranquila. Então, por que é que acontece isso? Aí você pode pensar assim, mas esses que são uma coisa com uma e depois vira outra coisa com outra, é porque essa outra, pegou ele por causa do sexo. A outra dominou ele pelo sexo. Olha, sexo faz o relacionamento ser quente por algum tempo, mas não faz o relacionamento ser feliz, tranquilo e bacana por muito tempo. Então não é o sexo. É que na troca ali não houve essa interação, não houve essas crenças limitantes atrapalhando um e outro. Porque aí ao se relacionar com outra pessoa, a outra pessoa não acendeu nele as crenças dele, ele não acendeu nela as crenças dela. E aí deu tudo certo, e no fim era um bom homem que não estava se relacionando bem. A relação é outra quando ela não é baseada em sexo, a dinâmica é outra. Então, na verdade, é isso. Aí a gente vê aquela pessoa que estava com ele começar a se relacionar com o outro e virar o mesmo inferno. Aí ela diz o quê? Tá vendo? Nenhum homem presta. Mais um horrível na minha vida. E realmente ela não está mentindo. Ela está infeliz também com esse outro. Mas ela não percebeu que é ela mesma que está causando. É ela mesma sem querer. Uma pessoa mudou totalmente a visão que ela tinha do pai e dos homens. Depois que ela teve a oportunidade de conhecer, depois de adulta, a mãe separada do pai. Por quê? Olha só. Ela, desde pequenininha, vendo aquele inferno dentro de casa,
E então, a mãe sempre falando, olha aí esse traste desse homem, não sei o quê. Então ela criou uma imagem do próprio pai e dos homens em geral horrível, horrível. Até que depois de adulta, depois de casada inclusive, os pais se separaram. Aí o que que ela viu acontecer? Ela viu o pai super tranquilo, sereno, calmo, um homem normal, um homem bom, equilibrado, e viu a mãe infernizando a vida de todo mundo. Teve uma época, inclusive, que ela teve que trazer a mãe para morar por um tempo na casa dela, com o marido, as duas filhas. E o que foi que aconteceu? Essa mãe fez um inferno na casa, com as filhas, com o marido, com a pessoa que trabalhava lá, que fazia a faxina. Foi, olha, virou uma tortura a vida de todo mundo. E ela sempre achando que era o pai. Foi aí então que ela percebeu o quanto a mãe... E a mãe não faz isso de propósito também, gente. Ninguém faz isso de propósito, ninguém é má de propósito, ninguém erra desse tanto de propósito. Vai saber quais dores aquela mãe tinha e ainda tem. Vai saber quais crenças limitantes fizeram aquela mulher ficar tão destrutiva na vida adulta e por uma vida inteira. Por uma vida inteira. Que pena, não é? Então, a gente precisa cuidar disso, sabe? E essa mãe, por exemplo, ela fazia toda essa confusão, e aí a Bia, que é a filha, a Bia começou a ver o tanto que ela se fazia de vítima e manipulava todo mundo. E falava as mesmas coisas que ela falava do pai. Foi aí que a Bia falou, meu Deus, era ela que fazia tudo aquilo, sem nunca perceber, achando sempre que ela estava sendo uma vítima. Não é fácil, né? A pessoa não faz de propósito, mas ela faz estrago. E isso pode ser evitado se a pessoa trabalhar isso nela. Isso é que é importante, é nisso que a gente precisa focar, sabe? E também, olha, gente, não funciona passar a ter a crença contrária, tá? Tipo, a crença de que todos são os amores. Não é isso que a gente está falando aqui. Não adianta cair nessa crença, no outro extremo da crença, né? De que todos são os amores e você passar a se abrir até para os abusadores. Não, o que funciona é enxergar o que se vê de verdade, enxergar a pessoa como ela é realmente. E o que deixa você fazer isso, uma das coisas que deixa você fazer isso, é você se livrar dessas crenças. Enxergar mesmo. Não se pode olhar para o outro e lidar com a relação limitada pelas suas crenças limitantes. E nem enxergar com o véu negro também, né? A cegueira do encantamento infantil também não pode. O jeito certo de resolver isso, aliás, o único jeito de resolver isso, é identificar as suas crenças, né? Principalmente essa de que os homens não prestam, são todos iguais. Resolver isso, identificar, combater essas crenças limitantes, é olhar para dentro de você mesma com coragem, honestidade. Peraí, deixa eu ver minhas atitudes aqui, como é que estão. Que crenças são essas que eu carrego? E decidir trabalhar essas crenças em você. De repente, uma pessoa que você encontra ali pode ser um homem maravilhoso, escondido, dentro de um homem comum. E tem mesmo, e tem muitos que fazem uma carapaça em volta deles. Por causa das crenças limitantes deles também, eles também têm, viu? Imagina comigo aqui, ó, imagina um homem bom, que desde pequeno, ele foi vendo na casa dele o pai e a mãe viverem super bem. Ele foi vendo assim o pai super carinhoso com a mãe, amoroso, sabe? Um cara legal mesmo, ele vendo esse homem. O que ele aprende aí?
Esse menino cresceu, então, pensando que um dia ele também ia encontrar uma pessoa especial, uma mulher especial, e ele ia ser feliz se ele fosse igual ao pai, respeitoso, carinhoso, amoroso. Aí ele saiu acreditando nisso e foi crescendo. Aí um belo dia ele, bem novinho, se apaixonou. Aí o que que ele fez? Ele agiu seguindo o modelo do pai, era o exemplo que ele tinha. Agindo de um jeito bacana, legal. A menina que ele se apaixonou, ela também tinha esse sonho, né, da felicidade, ela via filmes, ela se encantava. Só que ela foi crescendo, ali foi entrando na adolescência, ela foi vendo as meninas da escola se encantarem com os cafajestes, né? Foi vendo elas saírem com os meninos mais experientes, que pegavam todas, né? Ela foi então aprendendo que o legal era esses, os safados. Os safados é que eram bacanas, todas as meninas queriam, né? Ela foi aprendendo isso aí, mas no íntimo ela queria também uma pessoa boa. Apesar dela sonhar, né, com esse amor feliz, tranquilo, o que que acaba acontecendo com essa menina? Ela acaba se interessando por um cara arrogante, que pega todas, que não tá nem aí, porque é o que todas as meninas estão fazendo naquele grupo de amiguinhas dela ali, né? Aí ela conhece aquele menino do pai bom, aquele menino bom. O que que ela faz? Ela recusa o menino. Ai, nossa, que chato. Ai. As amigas então falam, ai não, larga ele pra lá. Olha lá o fulano, que lindo, olha isso, olha aquilo, né? E ele, todo decepcionado, arrasado, porque ele estava apaixonadíssimo, né? Aí ele vai desabafar com um amigo. O amigo fala assim: Ô meu, sai dessa. Nossa, mulher, cara, mulher só dá valor a homem que não presta. Para, vambora, vamos lá que eu vou te apresentar umas gatas aqui. Vambora. Aí esse menino vai vendo que não adianta ele ser bacana como pai, né? Ele faz sucesso se ele for igual os meninos ali. Então ele começa a aprender que o amigo tinha razão, né? Que se ele trata como se a menina fosse só mais uma, ela se derrete. Se ele não dá importância nenhuma, ela fica no pé. Então o que acaba acontecendo? A menina se decepciona com aquele cafa, né? Aí o que que ela faz? Ela acha outro, se decepciona de novo, acha outro, se decepciona de novo, né? Porque ela perdeu aquele encantamento lá de uma coisa feliz e tranquila. Ela entrou nessa onda, sabe? E aí ela foi alimentando essa crença limitante também. E ele também chega à conclusão que todas as mulheres são iguais. E nem adianta ser bom. Tá vendo? Se a gente é bom, elas não estão nem aí, elas não querem. Eles também criam essa crença. E hoje, depois de adultos, como é que eles estão? Eu pergunto para vocês, como é que estão esses dois depois de adultos? Ela não está feliz e falando que nenhum homem presta. Ele está infeliz, falando que toda mulher é igual, que elas só querem quem não está nem aí. Então, olha que coisa triste acontece com a gente. Os meninos e as meninas que nós fomos, a maioria de nós vai aprendendo desse jeito. Então, olha que destino que a gente vai fazendo com a gente, por causa dessa coisa, né, dos grupinhos da escola, terem que agir todo mundo igual. Então, nenhum dos dois estão conseguindo se encontrar e enxergar o melhor que cada um tem. Por isso é que eu digo que por trás de um homem que parece comum, pode ter um homem maravilhoso. E a gente precisa se livrar dessas crenças limitantes para conseguir enxergar
aquele homem que está ali na sua frente. Como é que ele realmente é? Ele não presta? Ou ele pode oferecer um excelente relacionamento para você, dependendo de como vocês vão interagir. Então, antes de julgar, de deixar suas crenças limitantes entrarem em ação, é preciso conhecer esse cara que está aí, olhar para ele, sem o olhar viciado da crença limitante. Porque ele pode ser um homem maravilhoso, um bom homem escondido, aliás, atrás das crenças limitantes dele também, sabe? Não é à toa que muitos casais começam mais distantes, ele dando uma de tal, ela também, depois à medida que eles vão ali se relacionando, os dois vão ficando diferentes. Não é que eles vão ficando diferentes, que o amor deixou eles bobos, né? Não é isso. Eles foram se sentindo mais à vontade para se mostrarem como eles são. Eles foram conseguindo ali no exercício da relação e deixando para trás um pouco dessas crenças limitantes. E isso é maravilhoso quando acontece, né? Ele pode não prestar, esse homem que você está vendo aí na sua frente, mas ele pode ser um homem maravilhoso. Então combata as suas crenças para ver quem é esse homem aí, antes de perder ele, sabe? Mas é isso aí. Gente, lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz, viu? Tchau, tchau.